A urbanização, de fato, ela não aconteceu para todo mundo no mesmo momento. Ela aconteceu de uma forma fragmentada, de acordo com os países. Há países onde a urbanização foi muito mais intensa e mais forte em alguns momentos. Em outros países, ela foi mais tardia e lenta até um determinado momento, e depois ela foi uma das urbanizações mais rápidas. Ou seja, em alguns países, essa urbanização ela foi lenta, gradual e com muito tempo para acontecer, mais cedo. Enquanto para outros foi mais tarde, mas quando começou foi extremamente rápida e intensa e deixou uma série de deficiências. Então, o assunto hoje, a gente vai falar sobre questões urbanas, sobre a geografia urbana no geral. Primeiramente, quando eu falo sobre geografia urbana, a gente tem que entender a diferença do que é urbanização. Urbanização é quando a taxa de crescimento urbana de população cresce a ritmos maiores do que a taxa de população rural. Quer dizer o seguinte, eu posso ter um país onde eu tenho mais pessoas no campo do que pessoas na cidade. Vamos imaginar isso. Mas aqui eu vou pegar e vou botar os dois para crescerem ao mesmo instante. Ó. Você percebe que as pessoas da cidade, mesmo representando menos, eu estou fazendo por essa mão aqui, ó, ela está crescendo a um ritmo muito mais rápido. Isso a gente vai chamar de urbanização. A urbanização é o crescimento. Eu posso ter um país que a população seja predominantemente rural, onde a maior parte das pessoas estejam dentro do campo. A esse país a gente vai chamar de um país rural. Um país rural ele pode passar pelo processo da urbanização, até de fato metade da sua população estar dentro da cidade. Quando metade mais um estiver dentro da cidade, aí esse país deixa de ser um país rural e se torna um país urbano. Essa é a ideia. Então, basicamente, quando eu falo de um país urbano, eu falo de um país onde mais de 50% da sua população está dentro das cidades. E quando eu falo que o país está passando pelo processo de urbanização, quer dizer que a taxa de crescimento urbano é muito maior do que a taxa de crescimento rural. Destaca-se dentro dessa ideia que os maiores influenciadores que vão justamente tratar sobre a urbanização, primeiramente a gente vai ter o êxodo rural, a saída de pessoas do campo. E esse êxodo rural, ele vai ser um dos grandes propósitos da urbanização. Porque nem sempre as pessoas vão sair das áreas rurais porque querem. Muitas das vezes elas vão ser expulsas por causa da concentração fundiária, por causa da mecanização do campo, o aumento do desemprego, o aumento da modificação das estruturas produtivas do campo, podem forçar pessoas a saírem do campo. Se ela sai do campo, ela vai para a cidade. Então, muitas das vezes, as urbanizações elas são alinhadas não pela melhora na cidade, a melhoria de vida na cidade, mas sim pela expulsão de pessoas do campo. Então, o êxodo rural é um dos principais fatores nessa construção da urbanização. Além do mais, eu também tenho industrialização que chama pessoas para dentro da cidade e a lógica da economia terciária, da economia voltada principalmente ao terceiro setor da economia, o setor terciário. Destaca-se também uma evolução da população mundial no geral. Eu tenho uma evolução onde, em um determinado momento, populações urbanas e rurais cresciam conjuntamente. Aos poucos, a população urbana salta em crescimento, enquanto a população rural começa a cair. A gente atrela isso principalmente uma forte mecanização do campo. Então, novas tecnologias aumentam o desemprego rural, expulsando pessoas do campo. Em 1850, menos de 2% da população mundial estavam dentro das cidades. Em 1950, 30% da população estava dentro da cidade.
O que é a marca desses anos de 1950? As melhorias do campo. A partir disso daí, eu tenho um crescimento vertiginoso para as pessoas nas áreas urbanas. Por quê? Porque agora eu começo a empregar novas técnicas no campo. Essas novas técnicas do campo geram justamente essa expulsão de pessoas do campo. E em 2007 é quando no mundo a gente vai ultrapassar a população urbana, a população rural com a população urbana. Então o mundo em 2007 tem mais de 50% da sua população dentro das cidades e está se urbanizando cada vez mais. Atualmente, 55% da população, de fato, é considerada uma população urbana, ou seja, que está dentro das cidades. Claro que essas cidades, essa urbanização, ela não acontece conjuntamente, ela não acontece ao mesmo momento em todo o mundo. Ela vai acontecer sequenciadamente. Então vamos tentar entender assim. Primeiramente, eu tenho a urbanização que está em trechos da chamada Europa Ocidental. Então, na Europa Ocidental, eu tenho a primeira urbanização, que é a urbanização pioneira. É nessa urbanização, começada por exemplo, na Inglaterra, que ela é extremamente lenta, gradual. A cidade consegue ir se adaptando aos poucos. Então, numa rua, vão surgir 2 casas, 3 casas por ano. Enquanto, nos casos brasileiros, por exemplo, esses casos vão surgir 60 casas no ano. 30 casas no ano. Então, é um crescimento muito rápido numa rua, por exemplo, no qual dificulta o saneamento básico, dificulta acessos a serviços públicos no geral. Normalmente, é nessas Europas ocidentais onde eu tenho as grandes cidades globais. São grandes cidades de poderio econômico global que comandam grandes áreas econômicas justamente nos setores mundiais, sedes de empresas, sedes de pesquisas, centros de atração de eventos, de shows, porque a cidade conseguiu se adaptar a esse grande volume de pessoas que iam chegando aos poucos. Já uma urbanização um pouco mais tardia, mas também de certa forma organizada, a gente verifica aqui nos Estados Unidos e Japão. Aqui eu tenho principalmente uma marca que é uma concentração de grandes cidades no território. Então eu tenho Osaka, eu tenho Tóquio, nos Estados Unidos eu tenho Nova York. Eu tenho uma desconcentração menor se comparado, por exemplo, à Europa Ocidental, onde as cidades são mais desconcentradas. Então já é a partir dessas urbanizações dos Estados Unidos, onde eu tenho muitos serviços concentrados em uma cidade só, que muitas pessoas também vão se concentrar em uma cidade só. E aí nós temos, por exemplo, a formação de megacidades e também algumas cidades globais. Claro, com menor intensidade se comparado à Europa Ocidental. Já os países em desenvolvimento são esses de industrializações extremamente recentes, urbanizações recentes. É o caso, por exemplo, do Brasil, que se torna urbano em 1965, na década de 1960. Nesse caso, o processo ele é muito mais acelerado, caótico, com uma série de deficiências e queimando etapas. De fato, uma das grandes marcas que eu tenho dessa urbanização é a formação de megacidades e algumas deficiências para a formação das chamadas cidades globais. As cidades globais são as cidades com grande peso mundial, grande peso principalmente na dinâmica global de fluxos, em comunicações, em presença de bolsas de valores, em presença de grandes centros de pesquisas, acabam sendo mais deficitários nessas cidades, nesses países, onde a industrialização ela foi extremamente rápida, queimando etapas, no qual ela não se adaptou, por exemplo, a essa forte presença de pessoas. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, por exemplo, no nosso período conhecido como período das Olimpíadas, nós tivemos que escolher ou iria acontecer a cidade do Rio de Janeiro normalmente,
ou iria acontecer como eu posso dizer, as Olimpíadas. Então a gente, se botasse os dois acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas saindo, indo trabalhar, fazer suas coisas, e as Olimpíadas acontecendo, o nosso metrô não ia suportar, nossos trens não iriam suportar, nossas autoestradas também não iriam suportar. Então, a solução encontrada pelo governo foi dar uma série de pontos facultativos para as pessoas para que elas não fossem para o meio da rua. Evitando que elas fossem para o meio da rua, com isso a Olimpíada conseguiria lidar de uma forma melhor justamente no território nacional. Então, mostra, por exemplo, que Rio de Janeiro está menos adaptado, por exemplo, a Nova York, onde eu tenho a Assembleia Geral da ONU, que reúne 193 países, e vão os países, a comitiva dos países, a imprensa de cada um dos países. Então eu tenho uma mobilização muito forte. Isso não é o caso brasileiro. O caso brasileiro, eu não tenho uma capacidade de lidar com tantas pessoas nesse mesmo espaço, nesse mesmo território. Destaca-se justamente, no caso brasileiro, que nós tivemos uma rápida urbanização marcada a partir dos anos de 1930, tá? Aqui nós surgimos com essa urbanização e a gente deixa de ser um país rural e se torna um país urbano nos anos de 1965, onde a gente deixa de ser um país que a maioria eram de pessoas no campo para ser uma maioria de pessoas dentro da cidade. Claro, os nossos influenciadores não estão distantes disso daqui não. Nós temos a industrialização, a desconcentração econômica muito forte também e não podemos deixar de marcar o êxodo rural. Quero deixar por destaque as regiões, porque, por exemplo, eu tenho o Centro-Oeste como a segunda região mais urbanizada de todo o país. A resposta disso está justamente no êxodo rural. Se eu tenho uma região onde o seu processo de meio rural ele é mais industrializado, então se a agricultura ela é mais comercial, eu terei uma maior taxa de urbanização. Se o país ele tem uma agricultura menos comercial, se aquela região tem uma agricultura menos comercial, quer dizer que ela tem uma agricultura mais familiar. Logo, ela vai ter a maior presença de empregos no campo. Mais empregos no campo, eu vou atrair menos pessoas para a cidade. Então, vocês têm que entender que a urbanização ela está alinhada diretamente com a capacidade do campo de expulsar ou atrair pessoas. Se o campo tem uma agricultura mais comercial, mecanizada, mais expulsão de pessoas, maior taxa de urbanização. Se não tem, menor taxa de urbanização. Essa daí é a ideia. O Sudeste, eu tenho a maior taxa de urbanização brasileira, tá? Destacas, quase 94% da sua população moram dentro das cidades. Enquanto o Centro-Oeste, quase 90% moram dentro das chamadas cidades, tá? Então, em cidades, eu tenho uma altíssima taxa de urbanização no Centro-Oeste, porque nessas duas eu tenho uma altíssima, um alto êxodo rural, porque eu tenho uma agricultura mais comercial. Essa é a ideia. Já no Sul, ele já fica em terceiro, em termos de aí 81%, 83%, principalmente porque no Sul eu tenho uma marca muito forte, que é uma agricultura mais familiar em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Se a agricultura é mais familiar, mais pessoas no campo, mais pessoas são retraídas para o campo, mais pessoas no campo facilita o processo direto justamente de uma urbanização mais controlada. Já na região norte, eu tenho um destaque para vocês, que é o destaque justamente de uma urbanização voltada, está em 74%, 75% a Manaus e a Belém, tá? Enquanto na região nordeste, o Agreste ainda tem uma agricultura muito forte familiar, promovendo justamente uma maior manutenção das pessoas do campo. Então, aqui está a ordem das regiões mais urbanizadas
e menos urbanizadas do país. Destaca-se também a lógica e o conceito de rede urbana. A rede urbana, ela é o conjunto de cidades e também o conjunto de fixos dentro de uma cidade, no qual vão ser integradas por fluxos. Normalmente, as cidades, elas podem ter níveis, elas podem ter uma certa hierarquia a partir da sua rede urbana. Então, você tem que entender que a cidade, ela é fluxo. Ela é movimentação de pessoas, capitais, bens. O que forma o urbano? Porque uma cidade de Nova York, ela é mais desenvolvida do que uma cidade do interior do Piauí, por causa de fluxo. Fluxo comercial de pessoas, de bens, serviços, capital. Se esses fluxos são mais intensos, a cidade é mais desenvolvida. Se esses fluxos são menos intensos, a cidade é menos desenvolvida. Claro que há descompassos. Às vezes, a demanda de fluxos é maior do que a capacidade possível daquela cidade. Então, por exemplo, em áreas, por exemplo, como eu citei das Olimpíadas, eu tinha uma demanda de fluxo muito grande, porém a rede urbana do Rio de Janeiro não iria comportar aquelas Olimpíadas, mais a manutenção da cidade do Rio de Janeiro. Então, a busca das cidades sempre é por aprimorar suas redes urbanas, redes de transporte, vias de fluxos, vias de comunicação, estradas, portos, aeroportos. Tudo isso tende a melhorar os aportes e estrutura da cidade. Então, a rede urbana, ela faz uma relação dentro da própria cidade, ela pode fazer relação entre cidades, e uma cidade ela pode acabar influenciando outra, como também a cidade ela pode acabar influenciando o campo, gerando uma nova lógica sobre o campo, que é, por exemplo, a lógica desse campo que eu falei com vocês aqui. Aqui, a mecanização do campo ela é movimentada pela lógica industrial da cidade. E essa mecanização gera mais pessoas para dentro da cidade. Então, a comunicação campo-cidade, gerando novas ruralidades e urbanidades, são as marcas principais dessa nova conjuntura da globalização atual, desse meio técnico, científico e informacional. Destaca-se que essa hierarquia urbana ela vai estar integrada diretamente à rede urbana. Destaca-se também as suas funções abrangidas, tá? Então eu tenho uma hierarquia onde uma cidade ela pode influenciar muitas outras cidades. Já uma outra cidade pequenininha vai influenciar menos cidades. Então eu tenho uma estrutura, um escalonamento dentro dessa ideia. Logo com isso, eu posso dividir no Brasil as metrópoles em nível nacional, as metrópoles em níveis regionais. As metrópoles, claro que eu ainda tenho as capitais regionais A, as capitais regionais B, as vilas, pequenas cidades, mas eu vou citar apenas sobre essas daqui. As metrópoles nacionais são aquelas que geram influência por todo o território nacional. Por exemplo, é dentro dessas 3 cidades que eu terei, por exemplo, voos para todo o país. Aqui eu tenho pessoas de todo o país. Então, muitas das vezes você tem que ir para essas 3 cidades, por exemplo, para fazer conexões de voo. Com destaque, eu quero falar sobre a cidade de São Paulo, que ela é conhecida como a grande metrópole nacional. As 3 são metrópoles nacionais, sendo que São Paulo ganha um destaque sobre as outras. E ela é considerada a grande metrópole nacional brasileira, tá? Aqui eu tenho cidades de influência e domínio global. A cidade de São Paulo chega a gerar influência até sobre as regiões norte do país, enquanto Rio de Janeiro gera influência sobre várias cidades do país, chegando até a Bahia, e Brasília também sobre trechos do centro-oeste, nordeste e norte. Já as metrópoles regionais são cidades que não influenciam todo o país, mas influenciam a sua região. Por exemplo, além do Rio de Janeiro e São Paulo, que são metrópoles nacionais, o Sudeste tem Belo Horizonte, que também gera sua influência no âmbito regional. No Centro-Oeste, Goiânia. Lembrando que Brasília também está no Centro-Oeste, Goiânia e Brasília estão dentro dessa ideia. No Sul, Porto Alegre e Curitiba. Destaca-se que Porto Alegre gera uma forte influência sobre Santa Catarina e Florianópolis. Norte, nós vamos ter Manaus e Belém. E no Nordeste,
nós vamos ter 3 capitais regionais: Fortaleza, Salvador e Recife, tá? Principalmente são os grandes polos industriais da região do Nordeste. Tranquilo, galera? Olha, eu falei sobre muita coisa aqui com vocês. Vamos fazer o seguinte, aproveita esse momentinho aqui agora, acessa o link da descrição para fazer o máximo de exercícios sobre esse assunto. Vou sair da frente para que você faça a anotação, mas antes, peço, por favor, curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos e chame o máximo de pessoas para poder estar ali papirando junto com você, vendo as questões da prova e se preparando ao máximo para as provas que há de vir. Então, eu vou sair da frente para que vocês consigam amassar ponto a ponto de tudo aqui que eu falei. Então, beijos e abraços. Estamos juntos, galera. Valeu, até mais.